perguntas. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Com a palavra, o presidente Lívio Giosa. Boa tarde, companheiros, companheiras, amigos, visitantes, convidados. Agradeço a presença de todos, sejam muito bem-vindos à nossa 17ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Com satisfação, dou início a esta reunião saudando a nossa bandeira nacional. Quero falar agora um pouquinho sobre a prova quádrupla, que é o nosso manual, né, ético dos rotarianos e rotarianas, e dizer a vocês uma questão muito legal. Muitos convidados que têm participado das nossas reuniões estão aderindo à prova quádrupla. Eu tenho recebido várias mensagens de amigos que estiveram na nossa reunião, e cito especialmente o mais próximo da semana passada, o Canísio Maier, que foi o nosso palestrante. Ele adorou a nossa reunião presencial, né? E ele já me pediu uma cópia, já passei para ele, e ele quer agregar essa apresentação em todas as palestras que ele vai dar. Então, isso é um potencial registro do Rotary, porque entender o que pensamos, dizemos ou fazemos tem que estar no nosso DNA, enquanto rotarianos e rotarianas, para expressar sempre se tudo o que fazemos é a verdade, se é justo para todos os interessados, se criará boa vontade e melhores amizades, e se será benéfico para todos os interessados as nossas decisões, as nossas implementações de ações nas nossas atividades pessoais e profissionais. Então, é muito importante valorizar cada vez mais a prova quádrupla e deixá-la ela sempre presente no nosso dia a dia. Vamos fazer aqui rapidamente os avisos. Eu peço a atenção de vocês por obséquio. Agora, neste próximo sábado, nós vamos ter um evento muito legal, que são 18 anos da equipe que atua lá nos projetos sociais da Praça Rotary, e é uma tradição já, desde a Carla, da gente apoiar essas atividades, aqueles meninos. É uma alegria, é só ir lá no sábado para vocês verem o que acontece, né? Eles usam a nossa camiseta, nós sempre apoiamos, renovamos várias vezes essas camisetas, e neste sábado vai ter aí toda uma atividade das 10 às 12 horas. Eu gostaria muito que os nossos companheiros e companheiras estivessem lá prestigiando esse trabalho. Nós vamos oferecer, além das medalhas que já compramos, os salgadinhos e as bebidas, que também é uma tradição nossa. Então, nós vamos fazer uma roda de conversa, como está aí escrito. Vamos ter os jogos às 11 horas até às 12, e depois essa confraternização. E eu quero anunciar para vocês, gente, que é um compromisso dessa nossa gestão, o nosso conselho diretor, e será um compromisso que vai permanecer no nosso clube, adotarmos oficialmente, prioritariamente, a Praça Rota. E para fazer isso, nós precisamos ter presença, nós precisamos estar presentes. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem lá neste sábado, porque eu vou anunciar uma ação realmente de uma ocupação da Praça Rotary, e nós vamos determinar uma data para estarmos presentes na Praça Rotary para fazer a campanha do Hepatite Zero. Vamos iniciar com essas duas campanhas, e da ação contra a poliomielite. E, para tanto, nós vamos ter lá nossas tendas, vamos
Vamos estar lá 1 ou 2 dias, mas precisamos juntos estarmos presentes. Vamos fazer o plantio de árvores, vamos fazer uma recuperação do que for possível da praça. A Tânia tá vendo lá os valores. Nós estamos trazendo umas empresas para nos apoiarem. Eles precisam sentir a presença do Rotary. Nós vamos recriar o nosso marco rotário local. Enfim, temos uma série de ações. Eu vou me permitir oficializar isso através da criação de uma comissão especial que vai ser a responsável por fazer esse trabalho transversalmente entre as várias equipes aqui das diretorias, mas nós precisamos tomar conta da praça. Isso é fundamental. A comunidade local precisa entender e saber disso, mas elas só vão saber se a gente estiver presente. Se a gente deixar de estar lá, alguém ocupa o espaço. Então, vamos ficar sensibilizados por isso, porque é fundamental essa nossa presença, a começar pelo dia 26. Então, por favor, quem tiver a oportunidade de estar presente, eu estou vendo uma mãozinha levantada do Paulo Campos. É isso, Paulo? Você quer fazer alguma observação sobre esse tema? Acho que não. Então, vamos em frente. A segunda, o segundo aviso, neste sábado vai ter uma feijoada do Rotary Clube Sul. O Rotary Clube Sul é o nosso afiliado. Temos aí uma projeção também. Quem puder estar presente, às 12 horas, vai ser no Instituto de Engenharia. Pode fazer aí a aproximar no Pix para fazer a sua inscrição. Eu provavelmente irei, e também quem tiver intenção de estar lá presente, que o faça, porque vai ser um companheirismo também, vai ter música, vai ter bazar, vai ter a feijoada, um evento bacana. E o Rotary Clube Sul é do nosso querido amigo Pretone, sempre nos prestigia também aqui, então essa reciprocidade é importante também. Também eu quero anunciar o apoio do nosso clube oficialmente ao SOS Crianças do Líbano, essa ação capitaneada pelo nosso querido governador Narid Chicane. Podem fazer suas doações para o nosso financeiro do Rotary, né, do 403, do nosso distrito. É pessoa física e pessoa jurídica. O nosso clube fará também uma doação, portanto, vamos cada vez mais enxergar a oportunidade de estarmos presentes nesse projeto tão bem comandado pelo nosso governador Chicane. Dizer a vocês que nós vamos também fazer um novo encontro de companheirismo, gente. Então, já estou finalizando isso com o Fredmo. Na sequência, o Álvaro vai entrar em cena, o Paulo Campos. Nós vamos fazer um jantar sarau, cozinhando com palavras. Vai ser um evento diferenciado. É um espaço que é pequeno, mas nós vamos fazer um primeiro projeto para ver a aderência e entender os companheiros que aderirem, se tiverem, né, gostarem, nós vamos repercutir isso em outras oportunidades. Vai ser no dia 27 de novembro. No dia 27 de novembro, nós vamos transferir o nosso almoço para o dia 29, que vai ter o Fórum de Economia. Então, para a gente não ficar distante, eu tomei a liberdade de escolher essa data, vai ser à noite. Então, nós vamos divulgar isso nos próximos dias. E quem puder comparecer, a gente vai organizar um grupo para estar neste sarau, cozinhando com palavras. Uma coisa bem diferenciada. Anunciar para vocês que o nosso grupo aqui, comandado pelo Narid, o Gilberto Bragueta e eu, estamos finalizando os últimos detalhes
do nosso intercâmbio Portugal-Espanha, que acontecerá do dia 27 de abril ao dia 7 de maio do ano que vem. Comece a arrumar a mala, guarda alguns euros e dólar, porque vai ser uma viagem muito legal, inesquecível. Estamos conversando com os governadores lá de Portugal e da Espanha, finalizando o roteiro. Só tem os detalhes finais agora na Espanha, que o Nahid está organizando. Se quiser falar alguma coisa, Nahid, fica à vontade. Mas vai ser bem legal. Vamos ver se a gente faz um grupo, não só de companheiros aqui do São Paulo, mas da governadoria, de outros clubes. Uma viagem, como eu disse, sem dúvida será inesquecível. Está fechado o seu som, Nahid. Obrigado, presidente Lívio. É importante a participação dos companheiros, esses intercâmbios rotários da amizade são muito bons. Nós fizemos o último em setembro do ano passado, no Líbano. Foram 23 pessoas e foi maravilhoso. Visitamos o Líbano e a Jordânia. Também um período parecido com esse, 12 dias. E foi sensacional, todo mundo adorou e possivelmente muitos daqueles que foram naquele intercâmbio irão repetir nesse também. Então, preparem aí as suas agendas, o seu bolso e vamos tentar ir dessa vez a Portugal e Espanha. E, Nahid, se me permite, não vamos contar nada para a Carla, mas toda a família da Carla da Espanha já entrou no roteiro. Nós vamos em comitiva visitar a família da Carla. Que bom! Mas não conta para ela, governador, não deixa ela saber. Não, pode deixar. Eles vão adorar. E olha que eles estão bem na fronteira, viu? Então vai dar Então, certinho. pode botar nas cidades para a gente fazer o tour e passar lá. Boa, boa ideia. Mais dois avisos rápidos. Os nossos intercambistas, estamos caminhando aqui com as solicitações de envolvimento dos intercambistas, o Maurício e a Thalita cuidando direitinho das coisas. Então, temos aí uma agenda, daqui a pouco vamos finalizar. Acho que sábado, né, vai ser a prova, eles vão estar Isso, todos ali sábado. Sábado, o dia no inteiro no dia Campi inteiro, né? Pinheiros. Avaliação, né? Entrevistas, provas. E vou passar lá, viu, Carla? Eu vou primeiro Ótimo. na coisa, vou passar lá e depois vou no almoço. Então, É por vamos isso que eu não fazer um... estarei na praça, porque eu estarei no intercâmbio. Você vai acompanhar lá, né? E, finalmente, só para voltar, vocês agendarem, dia 29 do 11 será o nosso Fórum de Economia, um evento importantíssimo do clube, imagem pública na veia, vamos ter o Grupo Band de Comunicação, que já aprovou essa semana a participação, será a nossa mídia partner. Então, é um evento muito bacana, evento grandioso do Rotary, em parceria com a DVB e com a ANEFAC. É isso, companheiros, agradeço e solicito que o nosso protocolo Carla Blanco proceda à apresentação dos companheiros Marisa Magalhães e Paulo Pacífico, informando a todos vocês que é um momento diferenciado que a gente está criando em trazer dois companheiros, né, numa reunião de companheirismo, mas que tenham uma missão profissional dentro do nosso serviços profissionais. Vamos repetir isso em novembro com outros dois companheiros. Então, é uma oportunidade muito legal da gente conhecer o que eles estão e fazem profissionalmente e podem aumentar o grau de relacionamento com todos os companheiros. Então, com vocês, a Carla, por favor. Obrigada, presidente Lívio. Agora, oficialmente, protocolo em exercício, não é uma alegria para mim estar aqui nessa posição hoje. Obrigado, presidente, pela confiança. E então, agora, e outra alegria, né, é apresentar os queridos companheiros que palestrarão hoje. Querida Marisa Magalhães. A Marisa é advogada especializada em direito eleitoral e processual eleitoral,
pela Escola Judiciária Eleitoral de São Paulo e em Direito Constitucional pelo IDP. A Marisa possui experiência em Direito Eleitoral e é fundadora do escritório Marisa Magalhães Lima Sociedade de Advogados. E agora vou apresentar o Paulo Pacífico, outro querido companheiro. O Paulo Pacífico é CEO da Solar Uno, com formação em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e marketing pela ESPM. Possui mais de 7 anos de experiência liderando a empresa, dedicando-se à integração de soluções inovadoras em energia solar, com foco em sustentabilidade e eficiência energética. Esses são os nossos queridos companheiros que palestrarão hoje, Marisa Magalhães e Paulo Pacífico. Com a palavra, o presidente Lívio Giosa. Muito bem. Então, quero agradecer muito de antemão a você, Marisa, a você, Paulo, por aquecerem a nossa solicitação, né? E também foi determinante a conversa que eu tive com a Carla para que a gente pudesse organizar esse encontro. Então, vamos lá. A gente vai dar em torno de 10 minutos, né, para vocês conversarem. Na sequência, a gente abre alguns minutos também para os companheiros e companheiras que quiserem fazer algumas perguntas, que é bacana justamente esse diálogo. E, se o Paulo me permitir, nós vamos começar com as meninas, né? Então, a Marisa, por favor, Certeza, um maior prazer. Ladies first. Com todos, com vocês, então, Marisa Magalhães. Vamos lá, Marisa. Obrigada, companheiros, obrigada, presidente, pela oportunidade. Falar de direito eleitoral é um pouquinho complexo, né? Cada um tem sua opinião, mas a gente vai tentar... É um momento super legal, né, Marisa? É um momento ideal, na verdade, né? É um momento bom. A advocacia eleitoral ela é essencial para garantir a legalidade, para garantir a legitimidade dos processos eleitorais. Nós, advogados eleitoralistas, nós orientamos os candidatos, né, sobre os riscos de inelegibilidade, os crimes eleitorais e tentamos defender os seus direitos. A prestação de contas eleitorais, que é a grande vilã dos candidatos, ela garante a transparência no financiamento das campanhas e o cumprimento, né, nas normativas da Justiça Eleitoral, né? A nossa atuação ela visa prestigiar o princípio da lisura nas eleições, da representatividade e democracia, já que o voto é o maior instrumento do exercício da soberania popular. Está no poder quem o povo escolhe. E essa escolha ela deve ser pautada na ética, na lisura e na igualdade de oportunidades. A nossa atuação ela não se limita a apenas candidatos e partidos, ela é muito mais ampla. Né? Tem gente que pergunta, o que vocês fazem depois da eleição ou antes? É muito trabalho, né? Porque são empresas, são meios de comunicação, são funcionários públicos com relação às condutas vedadas. Todas essas pessoas, jurídicas ou físicas, elas buscam a solução para as diversas demandas na seara eleitoral, né? Eu separei aí alguns slides, eu não sei se é possível passar, né? Esse seria o primeiro, não sei se é possível, segundo slide. Não é possível. Eu vou pedir para as meninas colocarem. Esse seria o primeiro slide. Aí nós temos esse já foi o primeiro, o segundo, né? Eu vou, como aluna da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, eu sou fã do trabalho deles. Eu vou falar um pouquinho da atuação da Justiça Eleitoral, porque às vezes as pessoas não entendem, né? A Justiça Eleitoral é a instituição de maior relevância no fortalecimento da democracia. Ela desempenha um papel vital no Estado de Direito, porque a democracia só existe se, de fato, houver alternância nas eleições, alternância no poder, né? O combate às fraudes e à corrupção eleitoral, ele não é recente, isso está enraizado na nossa história. Então, nós atuamos em prestação de contas eleitorais, nas inelegibilidades, que decorrem, em sua maioria, de condenações criminais, decorrem de rejeição de contas, decorre de abuso de poder, que não é só o econômico, né? A nossa advocacia ela é crucial
para a defesa da democracia e para garantir a transparência no pleito eleitoral. Eu costumo dizer aos candidatos, né, ganhar uma eleição é ótimo, né? Perder não é tão ruim. O mais difícil é perder, sair endividado e com possíveis condenações, né? Em caso de cadeirada, de uma série de situações. Então, existe um cenário pior do que perder a eleição. Se puder colocar o terceiro slide, eu agradeço. Esse é o valor, aí nós estamos falando em quase 5 bilhões do Fundão Eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Fundão Eleitoral é um apelido, né? Ela é uma das principais fontes de recurso numa campanha eleitoral. Em qualquer âmbito, municipal, estadual, federal, não se faz uma campanha sem dinheiro. Então, é necessário, ele é a principal fonte, né? Estamos falando aí, em 2024, quase 5 bilhões. Então, cada partido, ele define essa distribuição desses recursos da maneira que ele achar conveniente, respeitando as cotas de gênero e raça, que isso aí é determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, nós falamos aí em 44 milhões de reais do fundo eleitoral para a campanha do atual prefeito que tenta se reeleger. O candidato da oposição tem 81 milhões de reais em doação. Ô, Marisa, vou te pedir um favor, para voltar o slide, o anterior. Meninas, volta um minuto. Olha, só fazer uma observação de quem atua no ambiente público e político, né? Uhum. Quando você estuda ideologicamente a política, você não consegue identificar mais do que 5 a 7 vertentes ideológicas. Então, olhem este quadro e vejam que nós temos 29 partidos que recebem doação e nós temos mais 6 partidos, porque ao final nós temos 35 partidos no Brasil. Então, vejam a incoerência ideológica que nos resta avaliar por conta dessa dimensão partidária, porque isso vira um jogo de interesses absoluto. Os partidos menores são os que se vendem aos maiores nessa corrida eleitoral. É um problema sério que a gente vive sobre o espectro político brasileiro, político partidário. Desculpa, Isso só nós para estamos fazer a falando. referência, porque é importante a gente fazer uma análise crítica, né? Claro. Isso nós estamos falando em dados oficiais, né? Não falamos aqui de caixas, né? 1, 2, 3, 4. São os dados oficiais, né? Essa acho que o maior problema, né? A corrupção partidária, a falta de novos atores no cenário político, né? Um outro slide aí, acho que o próximo, esse, tá? Esse a gente fala um pouquinho mais sobre a doação eleitoral. A regra para doação de campanha eleitoral, ela é estabelecida para garantir justamente a transparência, né, e a igualdade no processo eleitoral. Então, nós temos aí, em 2024, as doações elas podem ser feitas por pessoas físicas ou partidos. As empresas continuam proibidas de contribuir, elas não podem fazer nenhum tipo de contribuição através do CNPJ, né? Então, nós temos como fonte de doação, né, o fundo eleitoral, a doação de pessoa física, o autofinanciamento de campanha e a vaquinha eleitoral. Nós tivemos até candidatos à presidência da República que ele mesmo financiou a campanha dele e simplesmente não utilizou dinheiro de ninguém. Isso já aconteceu no Brasil, né? Todas essas doações, elas têm severas regras de transparência e ética. E esses recursos, que são volumosos, eles são fundamentais para cobrir as despesas de campanha. Nós falamos de publicidade, consultoria, prestação de contas, eventos, advogado, às vezes, quando eles pagam, às vezes eles não pagam, né? E está tudo certo. Tem um quinto e último slide, que é, obviamente, eu queria gastar um minutinho falando sobre a participação das mulheres na política, né? Até porque nós somos rotarianos e é importante a gente lutar pela igualdade em todos os cenários, né? E tentar fazer com que o nosso legado seja de ética, de justiça para todos, né? Homens e mulheres.
Nós temos, a mulher tem no Brasil, ela tem uma ínfima participação no cenário político. O Brasil ele ocupa o 135º lugar de participação num cenário de 199 países. A nossa participação no parlamento feminino é tão ínfima que nós temos menos mulheres no Brasil participando da política do que em Cuba, Arábia Saudita, Angola, né? Então, isso se dá por vários fatores. O machismo, o preconceito, a corrupção, a mulher, ela não é bem-vinda, ela não tem apoio financeiro, ela não tem apoio de projetos, né? É um cenário onde a mulher não é desejada, mas ela quer estar, né? A nossa conquista para o voto, ela é uma conquista recente, isso se deu em 1932, com uma luta árdua de muitas mulheres ao longo da história. Muitas mulheres lutaram assim, de várias maneiras, né? Algumas, como as sufragistas inglesas, elas lutaram muito para que hoje nós pudéssemos ir às urnas. Então, a nossa função como mulher, o que se busca no bem comum para todos, é que as nossas filhas, o nosso legado, a nossa próxima geração possa participar da política, tá bom? Gente, é isso. Falar de eleitoral não é tão simples, né, presidente? É cheio de especificidades, mas eu fiz o possível. Muito legal, Marisa. Bárbaro, bárbaro. Parabéns, querida. Obrigada, Parabéns pelo obrigada. seu trabalho, por você estar super aí atenta a essa situação atual. Vamos fazer a conversa agora com o Paulo. E aí, quem tiver pergunta para a Marisa e na sequência pergunta para o Paulo, que eu faço na hora que a gente abrir a roda. Tá bom? Então vamos lá, doutor Paulo Pacífico, o Vamos homem lá. mais energizado do nosso grupo. Realmente não falta energia. Bom, obrigado, presidente, obrigado, Carla, obrigado a todos aí pela presença. Em pouco tempo, eu vou tentar resumir um pouquinho a energia solar fotovoltaica. O que é a energia solar fotovoltaica? São aquelas placas que a gente coloca nos telhados, para se simplificar, e ela produz uma energia em corrente contínua, que transformamos com equipamento de corrente alternada para gerar energia para a nossa residência. Muita gente tem uma dúvida se aquela energia vai ajudar em algumas partes da casa. Eu digo o seguinte, a energia vai ajudar na casa inteira, ela vai produzir uma energia como se tivesse uma energia sendo produzida uma hidrelétrica, é uma energia normal. Evidentemente, é uma usina menor. E aí a gente começa a comparar, né, quanto que a gente gasta em casa, em média, né, e o brasileiro não tem ainda essa cultura, saber quanto a gente gasta numa casa com 5 pessoas por ano de energia elétrica e numa empresa de médio porte, né? A gente às vezes não faz conta, a gente acha que, né, é pouca coisa, mas essa pouca coisa não é tão pouca coisa, né? Se você juntar um ano de despesa na sua casa, você vai gastar no mínimo R$ 6.000. Eu estou falando em média, tá? Tem clientes meus que gastavam R$ 2.500, R$ 3.000 por mês na sua residência, tá? E a conta cai para R$ 500. Né? Então, próximo slide, por favor. Isso. O que acontece? Quais são as vantagens da energia solar fotovoltaica? Depois eu digo algumas coisas mais que as pessoas perguntam. Evidentemente, é uma redução muito grande na conta de energia, como eu disse, porque a energia ela é produzida durante o dia, tá? Através do sol. Na verdade, não é o sol que produz, não é o aquecimento, mas sim a luminosidade. A luminosidade, eu não vou entrar tecnicamente aqui como é que é produzida essa energia, mas a luminosidade faz essa produção de energia conforme a quantidade de placas e a potência da placa. Tá? Tem placas hoje de 700 watts, né? Eu já estou usando placa de 660 watts, tá? Que é uma placa bastante poderosa. Então, essa energia é produzida e ela, através de um inversor, ela transforma a corrente contínua que é produzida em corrente alternada que nós usamos na nossa casa. E aí essa corrente alternada entra
através de um cabo no quadro de distribuição, né? E durante o dia, a gente está usando aquela energia, ela está sendo usada na sua casa, na sua indústria, em qualquer lugar. E o que sobrar, porque você pode não estar em casa, não tem ninguém na sua casa, está usando muito pouco, essa energia ela é produzida e ela vai jogar na rede, vai jogar lá na Enel, na CPFL, na CEMIG, enfim, em qualquer concessionária do local. E o que acontece? À noite você não produz, né? À noite você não está produzindo energia. E você retorna com essa energia e usa essa energia que você fez a poupança durante o dia. Como que você sabe assim que acontece isso? É que quando acaba a instalação, a concessionária ela troca o relógio, ela põe um bidirecional. Ela mede tudo que você joga na rede e tudo que você pega de volta na rede. Então, ela faz o saldo no final do mês e você paga o que você usou dela, o que você não produziu, ou você só paga para ela aquele valor mínimo, que é a taxa mínima, que é obrigada por lei, que eles cobram por levar a energia até a sua casa, tá? Se você tiver uma produção alta. Aí muita gente me pergunta, poxa, mas quer dizer que quando acabar a luz, eu vou continuar tendo luz? Não, evidente não, porque o sistema tem vamos chamar assim, uma obrigatoriedade de ter um desligamento automático, que chama anti-ilhamento, quando acaba a luz. Porque se a gente estiver energizando a rede quando acabou a luz, quem estiver mexendo no poste vai morrer eletrocutado, né? Então, isso, as concessionárias eles fazem esse teste quando a gente acaba uma instalação, para ver se não estamos jogando energia quando a luz acaba. Então, isso é feito um teste, é filmado esse teste e é mandado para a concessionária. Os imóveis, eles são valorizados em até 15% quando tem esse sistema instalado, evidentemente, porque você vai ter uma economia, né? A manutenção é baixíssima, é água. Se você morasse em Cubatão, eu diria que você tem que limpar todo mês, né? Mas nas outras áreas, você tem que jogar água para tirar folhas, para tirar cocô de passarinho, ou seja, até o vento e a chuva limpam. A produção das placas, elas são garantidas em até 25 anos, a produção é muito grande, elas duram 30, 40 anos, e você gera créditos junto à concessionária, que eu falei que você retorna no final à noite, quando você não está usando, e no final do mês você tem esse saldo. Próximo, por favor, meninas. Sustentabilidade, né? Nem se precisa fazer muito discurso sobre isso, né? Energia limpa, renovável, inesgotável. Isso nunca vai acabar. Nós nunca teremos um final de energia solar fotovoltaica. Ele não faz, o sistema não faz barulho, não tem ruído, a instalação é muito rápida e não tem transtorno nenhum. A gente não mexe na casa, a gente não faz nada, tá? Uma coisa que eu queria falar também trabalhamos com energia limpa. O que é a energia limpa? Onde nós temos uma alta tensão em fábricas, em grandes indústrias, em grandes escritórios, onde existe uma cabine primária, nós representamos a BTG Energy, que é do Banco Pactual, e a gente faz uma conexão do BTG, que tem várias usinas, né? Eles compram várias produções de usinas e entregam nesses lugares. Então, qual é o trabalho do cliente? Ele simplesmente assina um contrato com a BTG e de 2, 3, 4, 5 anos e tem um desconto de 15, 20, 25% na conta. Não importa quanto ele gaste. E ele vai receber energia limpa, ele recebe o selo verde. Então, ele vai receber energia ou de uma fabricação de fotovoltaica ou de eólica. Então, ele vai receber o selo verde na sua fábrica, no seu escritório, desde que esteja alta tensão. Tá? Próximo slide. Aí só, a gente vai passar rápido. Nós fazemos todos os projetos de sistema, tá? Os engenheiros fazem, em qualquer local. Pode ir passando, querida. A gente faz um projeto, a gente faz as vendas dos kits. Esses kits são todos importados da China. Eu tenho alguns importadores
e eu faço o importador faturar direto para o cliente, eu não cometo bitributação. Então, a importação é feita pelo importador, pelo distribuidor, e ele entrega uma nota direto para o cliente final. Eu não cometo um pecado de bitributação, que já é demais aqui no Brasil. Isso teve um problema agora, eu já falo de situação. Pode deixar aí, pode deixar aí. No governo Lula, o que aconteceu? Ele tributou 10% a importação dos equipamentos. Até o final do governo Bolsonaro, não tinha importação, o imposto era zero. Zero. O Lula entrou e tributou 10% a energia limpa. Não sei porque ele fez isso, mas, no caso, foi muito ruim, o pessoal achou muito, tá? Lógico que por pressões das concessionárias, porque as concessionárias todas, elas metem o pau em energia fotovoltaica, só que todos fazem a mesma coisa, né? Todos têm os seus projetos de energia fotovoltaica também, tá? Nós realizamos as instalações conforme os NRs, todas bonitinhas, com segurança, do setor elétrico. Nós temos duas equipes super preparadas, super treinadas, tá? Com muitos anos já de instalação. E pode ser o próximo, por favor. Nós também distribuímos componentes, painéis, inversores e outras coisas para instaladores independentes. Tem muitos instaladores independentes que querem comprar e não conseguem comprar de grandes distribuidores, a gente pode vender também. Tá? Próximo. É isso. Eu tentei ser rápido, porque se a gente for entrar na área técnica, aí a coisa complica bastante. Mas é importante salientar que nós não temos, no Brasil, como sustentar a energia elétrica sem energia limpa, né? As nossas hidroelétricas, as nossas termoelétricas, elas são muito antigas, elas não aguentam tudo que a gente possa ter de consumo dentro do país. Então, a energia limpa, como os países mais desenvolvidos, como na Europa, Estados Unidos, Japão, ela tem que ser a maioria das fabricações, das distribuições de energia para as residências, indústrias, enfim, para o consumidor final. Não tem saída. Hoje, o Brasil ainda, o brasileiro ainda não está acostumado com energia solar fotovoltaica, ele não conhece direito, ele tem muitas dúvidas, o cliente pensa muito antes de fazer. Só que as pessoas que viajam muito, sabem, principalmente os estrangeiros, sabem o que eles querem, eles não discutem, eles querem colocar e acabou. E não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma dúvida, tá? Então, a gente aposta que, durante a pandemia, a coisa foi muito ruim, porque ninguém deixava a gente entrar na casa de ninguém, evidentemente, né? Não podíamos entrar, mas aí começou um pouquinho mais assim devagar, e esse ano melhorou muito os projetos. Eu trabalho só por indicações, eu não tenho vendedor, porque eu acho que o vendedor ele vende uma coisa sem saber direito o que é, ele quer vender para ganhar comissão, é horrível. Eu vendo só através do meu networking, dos clientes com que eu vendo. Um cliente oferece, fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Então, é a melhor venda que tem, uma venda de confiança. E é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida e não quiser perguntar agora, quiser mandar um e-mail para mim, manda. Se for uma coisa muito técnica, eu dou para o meu engenheiro responder. Mas é importante todo mundo conhecer bem o que é uma energia solar fotovoltaica, como é que se usa, como é que a gente aprende a conviver com isso, tá? Eu acho que eu tentei ser o mais rápido possível aqui, para não. Eu falo muito, eu tenho que me segurar, né, presidente Lívio? Muito, muito bom. Parabéns, Paulo. Muito Obrigado, legal. obrigado. Isso é uma atividade absolutamente nova ainda, né, no mercado. É, As é. empresas construíram mais presença na questão da energia solar, mas as pessoas físicas nem tanto, né, não conhecem exatamente como isso flui. Ótimo. Então, vamos abrir agora a nossa roda de conversa. Quem tiver perguntas para Marisa, pode fazê-lo. Na sequência, perguntas para o Paulo.
e aí a gente vai, Carla e eu, vamos cuidando do tempo para que a gente possa cumprir. Eu tenho. Posso, Lívio? Tá sem som. O Lívio fechou o som. Oi, Tânia, pode sim. Posso, Eu obrigada. falei tudo isso sem vocês ouvirem o que eu falei, não? Sim, Não, Foi. Então, quero primeiro agradecer muito a Marisa e o Paulo por essa participação, foi muito legal. Vamos abrir agora a nossa roda de conversa, né? Começando com as perguntas para a Marisa, depois, na sequência, para o Paulo, para que a gente possa cuidar do tempo. Carla e eu vamos ficar aí até umas 11h30, mais ou menos, para que a gente possa cumprir com o horário da reunião. Então, pelo que eu vi, a Tânia foi a primeira que Isso. levantou a mão. Por favor, Tânia. Bom, primeiro, dar os parabéns, adorei essa nova reunião, acho que muito importante, né? Hoje você senta do lado do colega e não está sabendo exatamente qual que é a atividade principal dele, né? Marisa, esses dias estava conversando com um político e ele fala que é impossível um político hoje sair sem várias ações judiciais contra ele. Isso é verdade? Não, não. Tá bom o som aí, né? O que falta é ele contratar o advogado na área eleitoral para ser orientado, né? Travou, Marisa. Então, Marisa, o Algum áudio político está travou travado. ela. Algum político travou você. Existe a cultura da corrupção. É a minha internet que não está boa. Existe a cultura da corrupção. Ele tem que seguir regras, né? Quando a pessoa ela tem o objetivo de assumir o poder, ele tem que cumprir regras e evitar esses crimes, né? Então, tem muita coisa que é meme, né? Olha, eu paguei um churrasco, aí eu dei uma dentadura. Isso é crime, né? Não pode. Então, o candidato, quando ele vai para uma eleição, ele precisa ser orientado, buscar orientação, né? Então, eles saem com processos, alguns saem com processos, saem endividados, saem com condenação, mas outros não saem. E a Justiça Eleitoral no Brasil, ela atua em todos os cenários, em todos os aspectos. Então, quando o candidato acha que ele vai sair ileso, ele recebe aí as punições que são severíssimas. Um crime eleitoral, ele tem uma punição mais severa do que um crime pelo Código Penal. Então, se ele quer alcançar o poder e todos os privilégios que vêm com tudo isso, né? Todo aquele cenário de poder, prestígio e dinheiro, ele precisa caminhar corretamente. e olha, se me permite, Marisa, dar um pitaco, Pois não. a lei eleitoral, ela está ali para todo mundo entender e seguir, só que os candidatos normalmente não dão a menor bola para a lei eleitoral, querem fazer a campanha do jeito deles e não tem, como a Marisa disse, um advogado, e especialmente um contador, que acompanhe passo a passo o período eleitoral. E essa lei é extremamente rígida, é tão rígida quanto a contabilidade do nosso clube aqui, o Irineu que nos ouça e o Coutinho também. Porque tudo tem que ter nota fiscal, tudo tem que indicar o CNPJ do fornecedor, senão a lei, a Justiça Eleitoral não aceita. Não pode fazer churrasco, não pode fazer nada que demonstre um pagamento do voto, troca do voto por alguma oferta. Exato. E ninguém está nem aí, né? Quer dizer, poucos se organizam para que todos os agentes políticos, todas as lideranças que estão junto com o candidato e que gastam, esses gastos precisam ser comprovados por notas fiscais, por documentos que a lei eleitoral exige. Aí, quando acaba, se ele ganha ou perde, não importa, ele tem que prestar conta. E Exatamente. aí que vem o facão da lei eleitoral, porque a Justiça Eleitoral não deixa passar nada. Não.
Não passa. Então, eu tenho várias experiências, né, nisso. Posso te dizer, primeiro, que eu saí ileso de todas porque eu tenho esse controle. Mas 99% não tem e poucos ainda têm bons profissionais, advogados e contadores que seguem restritamente o que a lei eleitoral determina. Nós tivemos um caso, só um segundo, tive um caso tão interessante que uma advogada assinou a prestação de contas do candidato e não cobrou. E ela é obrigada a cobrar, porque senão configura uma troca de favores aí ilicitamente. Ela foi multada pela Justiça Eleitoral em R$ 120 mil. Então, as pessoas praticam esses crimes, esses ilícitos e essas ações aí, às vezes desavisadas, achando que vai passar batido. Não passa, não passa. Infelizmente ou felizmente, o candidato, o pré-candidato, ele realmente responde por esses crimes todos. E nós temos duas situações. O candidato que não é eleito, ele segue uma rotina para cumprir com essa lei posterior. Mas quem for eleito, se não cumprir, ele perde o mandato. Simplesmente isso. Exatamente. Porque tem as ações, né? As ações contra a diplomação, ele não toma posse, e se ele toma posse, ele fica na berlinda, sem conseguir trabalhar, sem saber se ele vai conseguir terminar o mandato dele, porque os prazos na Justiça Eleitoral eles são mais ágeis. Então, o candidato não pense que ele ficará 4 anos e depois eu vejo o que eu faço. Não, porque a Justiça Eleitoral ela já tem um prazo para impedir esse tipo de candidato. E sim, as pessoas saem, é muito comum sair da eleição perdedor, endividado e com criminação. Acontece muito. É muito mais comum do que a gente imagina. Presidente, Oi. eu tenho uma pergunta também para a Marisa e outra para o Paulo. Marisa, no caso da cadeirada, o icônico, quantos processos, assim, por cima, advém disso? E existe alguma possibilidade de um perdão tácito para o Datena? Não, perdão, não. Da quantidade de provocações? É que depende, né? Tudo em direito depende. Se a cadeirada foi dada com o intuito de impedir que o Pablo Marçal faça a campanha, isso vai ser provado no meio do caminho. Mas se a cadeirada foi o objetivo da cadeirada foi impedir que ele falasse, que ele se manifestasse, que ele exercesse o direito que é o principal, que mais se protege, que é a liberdade de expressão, sim, ele vai responder além do Código Penal, do Código Eleitoral também. Então, dificilmente ele vai se livrar disso aí. Eu acho quase que impossível. Ele vai responder pela cadeirada. Como o Pablo Marçal também me parece que está saindo aí com mais de 100 processos. Com certeza, né? Porque ele não mediu esforços na busca de processos. Porque o debate político, até ácido, ele é saudável, né? Nós não vamos, numa democracia, ninguém pensa igual, as pessoas vão pensar diferente, são debates mais ácidos, cada um tem seu ideal, mas não pode ultrapassar o limite, né? Nós temos condenações aí em vários momentos. Nós tivemos a condenação do Bolsonaro, porque ainda que ele tenha liberdade de expressão, de estar no exercício do cargo, ele pode se exaltar, pode falar um pouco mais, não responde por alguns crimes, mas no caso do Bolsonaro, por exemplo, no caso do estupro, aquela conversa toda, que eu não vou entrar muito no mérito, o entendimento é que ele excedeu o limite da liberdade de expressão dele no exercício da função. Então, responde sim, no prazo certo, eles respondem. Tá bem. A outra pergunta, presidente, é para o Paulo. Perguntar para o Paulo, né? Rapidamente, eu queria saber, eu não sei se é verdade ou mentira, que já existe as telhas, aquelas telhas de encaixe de cima do telhado, que já vem com a placa solar. É fake news ou isso é uma verdade? Não. Eu achei um avanço incrível. Não, existe há algum tempo já, tá? Só que o problema é que uma telha que já vem com um pedacinho solar, ela
produz 40 watts, 30 watts. E uma placa produz 600, 700 watts. Então, para você alimentar uma residência, você tem que ter um telhado enorme, porque se você botar essas placas de 40 watts, não vai adiantar nada. Então, e não são baratas, tá? Então, eu diria que isso não está rodando, tá? Isso não está rodando, não está saindo. Os chineses inventaram uma placa maior que fabrica, que produz um pouco mais, né? E também tem os filmes que o pessoal põe nas paredes dos prédios para produzir energia, né? Inclusive, eu tinha um filme, eu tinha uma placa dessa, eu doei para uma universidade que estava montando um carro elétrico. E filme também que o pessoal põe nos vidros dos prédios para produzir energia. Produz, mas é muito pouco. Não é o suficiente para abastecer todo o prédio, entendeu? Hoje, o que funciona realmente são as placas de alta potência, que tenha quantidades grandes de watts, tá? Existem telhas, mas não roda. Se você quiser, você põe um pouquinho só para deixar bonitinho o seu telhado, mas não vai te resolver, entendeu? Obrigada, Paulo. Entendi sim. Imagina, imagina. Bem, mais perguntas? Ô, Paulo, do ponto de vista do mercado, como é que você percebe essa pauta da sustentabilidade, que eu atuo há 200 anos, né? No passado era muito difícil de ser percebido pelas pessoas. Hoje, o tema está muito mais consagrado, né? Com Então, certeza. como é que você vê aí o mercado em geral quanto a esse tipo de percepção, de Já- utilização de placas como essa? Certo. Está aumentando muito o nível, não o suficiente, mas hoje, com o advento da energia fotovoltaica, né? Da energia limpa, que eu comentei, que é você entregar energia limpa na casa do cliente sem ele investir absolutamente nada. Isso só vai dar um desconto na conta, né? Com os eventos que estão acontecendo, com as crises climáticas que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, né? Nós estamos com o universo está contra todas as atitudes dos homens, né? Com desmatamento, com poluição dos mares, né? Tá degelando lá os polos e nós vamos ter uma mudança muito grande dentro da, vamos chamar assim, das temperaturas mundiais, né? Que está acontecendo, né? As Sim. estações do ano já estão totalmente diferentes, né? Você pega esse ano, como é que está, o que está acontecendo, né? Nem os meteorologistas estão conseguindo acertar mais. Falaram que sexta-feira passado ia cair uma chuva, todo mundo botou, comendo tijolo na porta, saco de areia na janela, foi no supermercado, não aconteceu nada, né? Ontem à tarde era para chover também, ficou um sol maravilhoso. Então, o, nós estamos tendo um problema muito sério, muito sério. As pessoas estão se conscientizando que é preciso despoluir, que é preciso economizar água, energia, ir para energia limpa, renovável, mas é um processo muito difícil e demorado, né? Então, quanto para você, com as suas atitudes, com as suas agendas todas, Lívia, você é um grande formador de opinião. Com certeza, isso vai ajudar muito. A gente tem falado muito sobre o tema mesmo. Exatamente. Eu gostaria de repassar duas perguntas que fizeram nos comentários. Fala um pouquinho mais alto, Gabi. Eu gostaria de repassar duas perguntas que fizeram nos comentários. Tá. O Michel perguntou: Caro Paulo Pacífico, excelente palestra. Infelizmente, o Brasil é composto por oligopólios e monopólios. E o que você acha sobre as agências reguladoras? Eu acho uma vergonha, né? A palavra certa é vergonha. As agências reguladoras, elas são dominadas pelas concessionárias, todas elas, porque elas não tomam nenhuma atitude, né? Muito pelo contrário, eles passam a mão na cabeça das concessionárias, né? Então, eu acho que isso tinha que ser profissionalizado.
eu acho que tem que sair da mão do governo, porque esses contratos de concessão são federais, não são municipais nem estaduais, né? Então, ontem até eu estava conversando com o pessoal lá no evento, eu acho que deveria existir em cada município um órgão independente que, por exemplo, cortasse árvores. Se a árvore tivesse com fios, ela ia cobrar da concessionária. Se a árvore tivesse sem fios, iria cobrar da prefeitura. Mas tem que ter, o cachorro tem que ter um dono, né? E quando você não tem um dono, acontece isso. Então, as agências deveriam ser órgãos independentes, sem ação governamental, sem ação municipal, federal, enfim, porque senão a gente não vai sair dessa nhanha, tá? Nós somos numa nhanha em energia, e não é só em energia, em todas as áreas, tá? Mas, Paulo, só fazer um Hum, considerando. O modelo das agências reguladoras, que foi criado no governo FHC, foi aham. muito legal. Ele é importante e não tinha nenhum viés político. Acontece que, ao longo do tempo, os representantes das agências reguladoras foram começando a ser nomeados politicamente e não tecnicamente, como foi a Exatamente. proposta inicial. A primeira, a segunda ou até a terceira diretoria das agências, todas, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, a ANEEL Águas. e outras, eram todos por agentes técnicos super reconhecidos e que tinham valoração dentro da comunidade que eles atuavam. E a agência tinha uma enorme eficiência nisso. Depois Concordo o com tempo foi você. passando e hoje muitas das agências não tem nem diretoria, acabou a gestão, acabou o período e não foram nomeados os outros componentes. Concordo Então, com você, concordo é com você. terrível, é problema de Terrível. gestão mesmo. Terrível. O problema é gestão, o problema. Quando eles foram criados por FHC, era para criar as regras, né? Sim. E as regras foram criadas por técnicos, perfeito. Só que aí saíram os técnicos. É a mesma coisa que o Ministério. O Ministério hoje, você põe. Eu não quero. Você põe um negro para aquele ministério que ele cometeu mais crime que qualquer um outro. Não estou falando por causa da cor dele, né? Mas você pega. Você vê hoje a Marielle, está todo mundo, os índios, os quilombolas, estão chiando que a Marielle lá, a irmã da Marielle, não sei, a mulher da Marielle, não sei o que ela é, também que não está trabalhando nada. Quer dizer, gente, você vê, quer dizer, ontem eu vi um economista falando a nomeação do Galípolo foi o maior absurdo que tem, né, para o comando do Banco Central. Então, nós estamos caindo numa vergonha mundial, né, porque o mundo está vendo isso, Aham. né? Então, é Bacana. isso. E, Gabi, você pode fazer a outra pergunta? Nós já estamos no limite, tá? Então, essa será a última pergunta e a última resposta. Gabriela está sem som. Não, estava abrindo aqui. Bom, a segunda pergunta foi feita pela Beth Torres. Na pergunta, ela fala assim: a energia solar também foi afetada no apagão que tivemos pelas fortes chuvas e ventos? Não, simplesmente pararam de produzir energia, né? Porque quando você não tem luz, você não produz energia, não pode, né? Então, foi afetada por isso, né? Quer dizer, o afetado foi o cliente, né? Não foi a energia solar, né? O que acontece é que, se você faz uma péssima instalação num telhado que não tem condições, você tem que fazer um site survey antes, o telhado desaba, como teve uma igreja lá no Recife que desabou e caiu todo o telhado de energia solar que tinha as placas instaladas. Por quê? Porque instalaram sem fazer um site survey. Mas a energia solar, não. Muito pelo contrário, tem muita gente agora procurando, porque quer garantir uma energia limpa e é legal. E aí tem muitos que procuram porque acham que vão ficar sem, que vão ficar com energia. Eu explico que não vai ficar, mas mesmo assim eles querem. Obrigado. Obrigada Então, pela mas se pergunta. tiver, como não tem fio, qual é a solução? A energia solar. Se cair a energia elétrica, ela continua funcionando? Não, é obrigatório desligar, porque senão você queima todo mundo, o pessoal da Enel que está trabalhando. Só tem uma forma, é você colocar baterias
você fazer um sistema off-grid. Então, você produz de dia, consome e tem algumas placas que elas vão abastecendo as baterias. Quando chega à noite, desliga normal e aí as baterias elas fornecem energia para sua casa, para seu sítio e tal. Só que hoje as baterias ainda são caras. Então, você se compensa muito, mas tem sistema off-grid que você pode depender zero das concessionárias. Muito bem. Muito bem, Carla. Eu quero agradecer aos nossos companheiros, Marisa Magalhães e o Paulo Pacífico, pela excelente apresentação. A gente aqui patrocinou essa oportunidade de termos dois companheiros. Vamos ter outros momentos como esse. Super obrigado pela disposição de vocês, de estarem aqui presentes. E eu agora agradeço e chamo a nossa protocolo Carla Blanco para a apresentação dos visitantes convidados do dia. Obrigado, presidente Desculpa, vamos Oi. projetar o certificado, pelo amor de Deus. Sim, claro. Os nossos certificados que serão enviados por e-mail, tanto para a Marisa quanto para o Paulo. A Gabi está terminando de assinar o certificado. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Marisa. Nós que agradecemos, né, Marisa, a oportunidade de estar Honradamente falando obrigado. com seleta plateia. Exatamente. Obrigado, Gabi. Vamos lá, Carla. Obrigado, presidente. Quero parabenizar também os palestrantes do dia. Uma alegria, não é? Parece até que a gente reviveu a pílula profissional. Muito bom. E com informação de alto nível, de muito boa qualidade. Parabéns, Marisa. Parabéns, Paulo. E com muita satisfação, nomeamos a presença dos visitantes e convidados do dia. Presidente do Rotary Clube Itapecerica da Serra, Maita Moraes Rossetti. Convidados Marcelo Parisi, Laís Magalhães, Vitória dos Santos de Jesus, Luiz Roberto Chueire. Nosso público total hoje foi de 30 pessoas. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Passo a palavra para o presidente Líbio Giosa. Muito bom. Peço a todos para fazermos agora a saudação final à nossa bandeira nacional. Agradeço substancialmente a presença de todos. Ok, obrigado pela bandeira, Gabi. Agradeço muito a presença de todos, dos nossos visitantes, companheiros que tiveram aí um show de apresentação da Marisa e Paulo, em dois temas muito presentes hoje nas nossas vidas, a questão eleitoral. Estamos aí ao final de semana, importante momento cívico para todos nós participarmos, e a visão da sustentabilidade, a questão da energia solar, fotovoltaica, apresentada pelo Paulo. Super obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Declaro encerrada a 17ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Magia do Rotary.